Boa noite, ótima noite, espero que todos vocês estejam bem. É um prazer novamente nos reunirmos aqui para darmos continuidade ao nosso curso na construção do ser humano de bem. Como eu havia explicado para vocês na semana passada, o objetivo desse curso é que nós saiamos dele pessoas melhores, que possamos refletir um pouquinho mais sobre como seria esse ser humano de bem e como nós podemos alcançar esse ser humano de bem. Nós já estamos vivendo, na verdade, e agora convém a nós pararmos, absorvermos as experiências que já adquirimos, mudarmos as nossas rotas, verificarmos o que está certo, verificarmos o que está errado, porque nós estamos em construção. E como a imagem do nosso próprio curso diz, né, estamos nos autolapidando. Na semana passada, nós tivemos a aula O Amor e o Autoconhecimento, as bases para essa construção. E o tema da aula de hoje, aula 2, nós vamos falar um pouquinho da sabedoria, da razão e da emoção, o limpar das nuvens. Esse basicamente é o tema e o assunto que nós vamos estar tratando nesta aula. Deixa eu apagar essa luz aqui, que eu acho que fica melhor para nós. Deixa eu ver. Só enfatizando, explicando para vocês as bases teóricas da onde nós estamos tirando as nossas referências. O nosso curso ele é baseado em duas obras. A obra O Profeta, de Khalil Gibran, que é um livro de poemas em que o livro O Profeta conta a história de um sábio que vivia em uma cidade e ele então vai embora dessa cidade. E no momento em que ele vai embora, a população, percebendo que iria então perder, para ele, no caso, e fala: por favor, nos ensine algumas coisas. E esse livro basicamente são várias perguntas que a população faz ao Mustafa, que é o profeta, e ele então vai respondendo. Então esse livro aqui encontram-se vários capítulos: o amor, a família, o casamento, a sabedoria, a alegria, a tristeza. É um livro excepcional. Ele, logo quando foi lançado, para vocês terem uma ideia, até nos dias de hoje, ele foi traduzido para mais de 40 idiomas, não é nem países, é 40 idiomas. Quando a gente para pensar sobre isso, nem eu sabia que tinha tanto idioma assim. Esse livro aqui, ele é fininho, mas ele é muito profundo e trata das principais condições humanas. E aí nós temos também como base o livro Em Busca da Sabedoria, de um filósofo indiano chamado Lakanta Sirihan, aonde nesse livro ele vai justamente discutir quais são as bases para a construção e a busca dessa sabedoria. Então nós fazemos alguns recortes aqui de alguns trechos dessa obra, para que então a gente possa construir o nosso curso. Na aula de número 1, nós falamos então sobre o amor e o autoconhecimento. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a razão e a emoção. Como eu disse para vocês, são aulas que se conectam, mas são independentes. O fato de você não ter assistido uma ou ter assistido a outra não te impacta a assistir a próxima. Mas o interessante é que a gente vai acompanhando e construindo essa linha de raciocínio juntos. Bom, eu gosto sempre de fazer uma síntese para que a gente possa relembrar o que nós falamos na aula anterior. Vamos pegar os principais pontos para que a gente então possa dar continuidade? Na aula anterior, vimos a seguinte questão. O profeta em Khalil Gibran nos disse: quando amardes, não deveis dizer, Deus está no meu coração, mas antes, eu estou no coração de Deus. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos que o amor, ele não é algo que a gente possui ou é possuído por ele. Na verdade, aquele que ama, a maior alegria que ele tem é justamente estar amando. Nós observamos que esse amor, ele eclode de dentro para fora e é uma expressão natural da nossa essência divina, do nosso eu divino, que cada um de nós tem. E quando nós silenciamos a nossa mente, silenciamos as nossas emoções e deixamos essa luz, essa voz desse silêncio dialogar conosco, nós percebemos o quão belo ela é e o quanto ela tem a nos dizer. E quando nós nos afinizamos com ela, entendemos o que vem a ser esse amor, nós observaremos, melhor dizendo, que nós estamos sendo nada mais, nada menos do que uma peça num todo, ou em outras palavras, uma parte de Deus. Por isso que ele fala, quando amar, não diga que Deus está em teu coração. Visão egoísta, né? Mas que você está no coração de Deus, uma parte desse todo.
E aí nós vimos uma questão interessante, né? Não digais, encontrei o caminho da alma, mas sim, encontrei a alma andando no meu caminho, pois a alma anda em todos os caminhos. O que que nós vimos? Que quando nós silenciamos a nossa mente, que nós travamos o contato com essa essência que nós temos, nós observamos que essa essência está em tudo, em todo lugar. E que, na verdade, não é que ela nos encontrou, mas nós que a encontramos ela no nosso caminho. E nós vamos observar que todos, sem exceção, desde o ser humano até a criação mais simples, possui essa essência. E é justamente essa busca, esse diálogo que nós devemos fazer. Por isso que ele fala, encontrei a alma andando no meu caminho. Então, nessa experiência que nós estamos aqui tendo, nessa experiência chamada de vida, há momentos em que nós encontramos flashes dessa alma, travamos contato com esse algo. E é justamente essa busca que nós deveríamos ter. Acredita-se que um homem verdadeiramente sábio, um ser humano que atinge o ápice, é justamente aquele em que o seu caminho se alinhou com o caminho da alma. Esse seria o nosso ideal e seria justamente o ápice dessa evolução. Tá? E aí nós vimos coisas do tipo, quando usamos a palavra amor em relação ao outro, será que realmente amamos ou apenas achamos que amamos o outro? Sirihano nos faz essa indagação. E isso é muito interessante. Pensar que amamos alguém e de fato amar alguém são coisas totalmente diferentes. Por quê? Pensar que se ama se satisfaz no simples ato de pensar. Amar exige compromisso, exige ação, exige atitude. Quantas vezes nós falamos, nossa, você é tão importante para mim, eu te amo tanto, será que realmente isso demanda a verdade? Lembra que nós vimos na aula anterior sobre a verdade, a imagem da verdade? Quer ver um outro exemplo simples? Abraçar alguém significa necessariamente afeto entre duas pessoas? Apesar do abraço representar afeto, pode ser que duas pessoas estão abraçando só por um cumprimento e não necessariamente têm um afeto uma com a outra, entendem? Então é essa a ideia que nós estamos aqui justamente relacionando e buscando entender. E Sirihano nos fala, quando fala de amor, você realmente ama ou pensa que ama? E hoje nós vamos falar justamente sobre essa razão, sobre essa mente, aonde que ela está voltada. E aí, nessa caminhada, Sirihano nos fala uma coisa interessante, olha lá. Quando se desperta para a existência dessa verdade que existe dentro de nós, os seus diferentes aspectos surgem em tantas formas de beleza como estrelas em um céu da qual desapareceram as nuvens. Ou seja, lembra daquela imagem que nós vimos na aula passada da rosa, que tem o núcleo e ela abrocha em várias pétalas? Essa é a ideia. A verdade, ela eclode de dentro para fora e ela se manifesta de diferentes formas. E hoje, por que o tema da aula de hoje é a sabedoria na razão e na emoção, o limpar das nuvens? Porque, de novo, há uma essência divina, há uma luz que está a entregar e a mandar luz para nós. Só que nós temos a capacidade de criar como se fosse uma parede e impedir com que essa luz chegue. Quem que é essa parede? São as nossas emoções, é o nosso mental, que quando não controlados, quando não dominados, eles bloqueiam essa luz e ela não entra. Quer ver um outro exemplo que faz sentido? A Terra. Você já viu que quando a Terra produz muitas nuvens e o céu está cheio de nuvem, quase não entra a luz que vem do Sol? Agora, quando a gente limpa essa nuvem, quando o céu fica limpinho, a gente consegue ver as estrelas, a luz do sol entra perfeitamente e a gente vê que o céu, ele é calmo, que o que causa agitação não é o céu, mas sim as nuvens. E isso tem a ver com nós, e é o que nós vamos discutir na aula de hoje. Assim sendo, Gibran tem em O Profeta um poema chamado Razão e Emoção. Tirei alguns trechinhos para que a gente possa abrir os nossos corações, aquietar a nossa mente e entender um pouquinho sobre eles. Pessoal, antes de colocar para vocês os trechinhos e a gente discutir, faço uma pergunta. Qual dos dois é mais importante? Fala-se muito o seguinte,
Olha, cuidado com a sua emoção. Menos emoção, mais razão. Razão é mais importante. O intelecto é mais importante. Será? Será? Vivemos numa época em que tudo quer ser racionalizado. Em que tudo tem que passar pela mente. Será que funciona assim? Imagine vocês um ser humano que tem várias potencialidades de sentir e de pensar. E eu vou e tiro uma dessas partes dele. Imagine um ser humano que não pense. Imagine um ser humano que não sente. Vocês concordam que eu estou tirando uma parte de algo que veio para nascer, que veio para ser usado? Quer ver um outro exemplo? Imagine o carro, eu tiro a ré dele. Entendem? O carro tem a possibilidade de dar a ré, mas eu vou lá e tiro a ré dele. Ele não vai andar mais para trás. Tá vendo que eu limito esse carro? Imagina como que eu iria estacionar. Como que, nossa, não é aqui, eu vou ter que andar um pouquinho para trás. Entendem? A mesma coisa é com o ser humano. Assim, quando questionarmos qual dos dois é mais importante, será que há um importante? Vamos ver o que Gibran fala pra gente, poeticamente falando? Olha que legal, vamos juntos. Vossa alma é muitas vezes um campo de batalha, no qual vossa razão e vosso julgamento entram em guerra contra vossa paixão e vosso desejo. Se eu pudesse, seria o pacificador da vossa alma. Se eu pudesse, transformaria a discórdia e a rivalidade dos vossos elementos em unidade e melodia. Mas como poderia, a não ser que vós mesmos também sejais o pacificador ou os amantes de todos os vossos elementos? Olha que profundo isso. Vamos destrinchar aqui. Olha o que ele começa nos falando. Vossa alma é muitas vezes um campo de batalha. Pessoal, quantas vezes vivemos nessa gangorra, né? Da razão, da emoção, e que você não sabe se você ouve a sua mente, que você ouve o seu coração, você não sabe se você sente, se você pensa, e a gente sempre fica assim, ó. Porque tem uma questão muito interessante. Quando geralmente estamos muito emocionados, pensa-se pouco. Só que quando a gente pensa muito, geralmente a gente sente pouco. Já perceberam isso? Isso é uma tática de manipulação, sabiam? Geralmente quando se quer manipular alguém num discurso, eu começo um discurso todo racional e eu convenço as pessoas e elas estão lá junto comigo, estão pensando junto comigo. E estou falando uma coisa que as pessoas sabem, que elas acreditam, e eu estou ali. Aí eu vou e trago uma coisa totalmente chocante. Eu pego e levo o público todo pro emocional. O que vai acontecer? Se abaixa a guarda. E aí é nesse momento que eu vou e coloco uma mentira. Você, pegado no emocional, pegado e absorvido naquele sentimento, não consegue ter o discernimento e raciocinar que aquilo que eu estou falando não é uma verdade. Há uma frase que diz que um bom mentiroso não é aquele que fala 100% mentiras, mas que conta parcelas de verdades misturadas com mentiras dentro. E muitas das vezes nós somos manipulados assim. Então, quando nós pensamos nessa ideia da razão e da emoção, ambas têm os seus malefícios. O excesso de razão faz com que a gente não sinta e a gente se torne indiferente. Só que o excesso desse emocional, o excesso do sentir, faz com que a gente não pense. Então, quando o Gibran fala pra gente que a nossa alma foi muitas vezes campo de batalha, eu acredito que todos nós já passamos por essa situação, sim ou não? E aí ele continua, na qual vossa razão e vosso julgamento entram em guerra com aquilo que você deseja. E aí você fica assim, vou, não vou, e agora? Como é que eu faço? E aí ele fala, se eu pudesse, eu seria pacificador da vossa alma. Eu pacificaria isso pra você, se eu pudesse. O que ele tá falando? Vamos lembrar lá da aula anterior? Autoconhecimento. A gente não ensina alguma pessoa a ser sábio. Se fosse assim, Jesus veio e todos nós não seríamos sábios. Mas o trabalho parte de dentro de cada um de nós. Eu não posso tornar uma pessoa paciente, eu não posso tornar uma pessoa sábia, mas eu posso mostrar para ela o caminho que ela pode seguir para chegar até lá. Por quê? Cada um de nós é dotado de livre-arbítrio, cada um de nós é dotado de vontade.
E Deus é tão perfeito que deixou a cada um de nós o livre-arbítrio para a livre ação demandada pela vontade. Então, quando ele vira e fala assim, se eu pudesse, eu seria o pacificador. Mas ele sabe, por ser um sábio, que ele não consegue fazer isso. E olha que interessante, se eu pudesse, eu transformaria essa discórdia e essa rivalidade. Fala, não, emoção, não, razão. Eu transformaria os vossos elementos, porque isso faz parte de você. Faz parte de nós. É uma parte nossa. A nossa razão e a nossa emoção são nossos elementos. E ele fala em unidade e melodia. Ou seja, quem disse a nós que oposição necessariamente tem a ver com essa diferenciação? O que eu quero dizer com isso? Por que a razão e a emoção necessariamente elas têm que brigar uma com a outra? Quem disse que a diferença gera essa oposição e gera esse contraste, gera essa guerra? Da onde absorvemos isso e consideramos isso como uma verdade? Se nós observarmos na natureza, nós vamos observar que através da multiplicidade existe uma harmonia. Existe uma harmonia ali que se entrelaça e se encaixa. É o que já na tradição oriental já se falava da harmonia por oposição, luz e sombra. Mas como poderia, a não ser que vós mesmos também sejais pacificadores? Então, ele está nos convidando a refletir o quê? O trabalho é aqui dentro de nós. É nós que vamos pacificar isso. E outra coisa, amantes de todos os vossos elementos. Quanto que isso aqui é difícil, né, pessoal? Amar todos os elementos que nos pertencem. Ou somos intelectuais demais e somos apegados demais com a razão, ou somos muito intensos emocionais e negamos um ou outro. Mas ele fala, amantes de todos os vossos elementos, amar todas essas partes. Entende? E ele continua. Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas da vossa alma navegadora. A razão, governando sozinha, é uma força que confina. E a paixão, sem cuidado, é uma chama que queima até destruir. Vamos destrinchar aqui juntos. Primeira coisa. Vossa razão e vossa paixão são o leme. É aquilo que vai te orientar, que vai te impulsionar, que vai te levar a agir. Imagine esse barco sem vento. Imagine esse barco sem leme. De nada adiantaria. De novo, é como se eu tirasse parte de mim e queresse andar. Não dá. O que ele nos convida a refletir é que essas duas partes que fazem parte da nossa natureza, elas nos ajudam no nosso caminhar. Mas ele fala, cuidado. A vossa razão governando sozinha, quando você pensa demais, o que geralmente a gente faz? Nada. Pensa, e agir que é bom? Nada. Paralisa. Pensa demais, fica numa intelectualização demais, fala demais de amor, pratica-se de um pouco. Excesso de pensamento. Isso aqui, ouso em dizer, é mais cansativo que passar o dia inteiro capinando. Sabe por quê? Pensamento circular é aquele pensamento que te destrói. Você fica o dia inteiro pensando aquilo, pensando, e não sai do lugar. Não sai. Você não toma uma atitude. Você não pega a sua paixão, o seu desejo e age junto. Porém, ele fala, sem cuidado, a vossa paixão, né, é uma chama que queima até destruir. O que acontece? Já viram aquela pessoa que é apaixonada demais, que ama demais, e tá muito ali apaixonado, ele vai entregar tudo aquilo que ele até abafa a pessoa? Abafa, aperta tanto, pode chegar até destruir. Ou seja, um sentimento demais sem controle, sem o equilíbrio, também é destruidor. Então ele nos convida a pensar muito na ideia do equilíbrio. Mas ele nos fala o quê? Que ambos devem ser o leme da nossa alma navegadora. Olha que interessante isso. Aí vem um questionamento para todos nós. E aí, para a gente refletir. A minha alma hoje, ela tem sido navegada somente pela razão? Ela tem sido navegada somente pela minha paixão? Ou ela tem sido navegada por nenhuma das duas? Ela tá parada. Ela tá como aquele barquinho ali que tem vento, mas não sabe para onde vai. E ela tá só
Porque, de novo, barquinho tem muito vento, ele anda, mas se não sabe para onde quer chegar, de nada adianta. Ele continua. Portanto, deixai que vossa alma exalte vossa razão, até a altura da paixão. Olha que interessante isso. Que a sua alma exalte a razão na mesma altura da paixão, para que ela possa cantar. Olha que interessante isso. Vamos entender, né, numa linguagem poética. Coloque a sua razão na mesma altura da sua paixão e faça com que ela cante. Pessoal, não sou cantor, mas quando ouvimos uma pessoa que tem domínio do canto, ela harmoniza a voz e ela expressa aquilo de uma maneira bela, afinada. E ao expressar, ao cantar, ela está entregando ao mundo a paixão dela, vocês concordam? Só que para que ela afine, ela precisa raciocinar. Ela não pode sair cantando a todos os gritos. Não, ela tem que ter razão para ouvir o que ela está pensando e alinhar. Afinidade, afinar a voz dela, controlar a respiração. Muitas pessoas, por exemplo, são muito afinadíssimas, mas têm dificuldade em cantar músicas muito longas porque não conseguem controlar a respiração. Ou seja, falta a racionalidade ali de metodicamente dividir, de pensar, de ter pausas, de estudar a respiração. Ou seja, quando ele fala isso pra gente, deixai que vossas almas elevai a razão ao nível da paixão para que você possa cantar. Ou seja, expresse, entregue, mas que a razão esteja junto no mesmo nível, te respaldando, te mostrando e você tendo noção do porquê de você estar entregando aquela paixão. Não é uma paixão entregada descontroladamente, mas tem um propósito. E que vossa paixão seja dirigida pela vossa razão, para que vossa paixão possa viver a sua própria ressurreição diária e como a fênix ressurja de suas próprias cinzas. O que ele quis dizer com isso, hein? Que a nossa paixão seja guiada pela nossa razão e que ela tenha diariamente uma ressurreição como a fênix. Como assim? Vamos lá. A melhor maneira de explicar isso daqui é nós pensarmos na vida. Bebezinho, criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Em cada etapa, em seu devido lugar, tem a sua importância. Tudo tem o seu valor. O bebê, quando ele vai se desenvolvendo, aquela criança, quando ela vai se desenvolvendo, que ela tem ali o domínio do seu corpo físico, ela está apta para ir para o próximo patamar. O que ela faz? Ela junta todas as experiências que ela adquiriu, como andar, como falar, como se portar, e ela renasce, ela surge de uma nova forma para uma nova fase. Vem o adolescente. Esse adolescente, ele vai aprender agora a lidar com o aspecto mental dele. E aí ele vai então aprender. Ele vai questionando, vai vendo como que a mente funciona, vai nutrindo crenças, vai observando os seus familiares, vai observando a sociedade. O adolescente, ele é muito assim, observador, e vai. Até que ele chega um momento em que ele reúne toda a experiência que ele adquiriu e renasce novamente na forma de adulto. E esse adulto agora, no estágio da vida como se fosse uma árvore que estaria ali na sua fase de produzir ali os seus frutos, reúne todas aquelas experiências e começa então a distribuir. E aí chega então novamente a fase final, onde nós deveríamos recolher toda essa experiência que nós adquirimos aqui na infância, na nossa juventude, na fase adulta, e entregar isso ao mundo. E renascer novamente, esse ciclo. O que isso quer dizer quando a gente faz essa analogia para a ideia da nossa paixão? É para toda vez quando nós sentirmos algo e observarmos aquilo que nós sentirmos, que a razão esteja ali respaldando e esteja ali do lado para que a gente possa adquirir a experiência necessária, entender que é passado, não nos pertence mais, mas que trouxe lições. E hoje eu sou uma versão diferente. A fênix,
ela simboliza isso. Ela é o símbolo da ressurreição, da ideia do quê? De ela se volta, né? Dizem, né, na mitologia, né, que a fênix, quando ela chegava no momento dela de se queimar, ela juntava, ela se encolhia toda ali. O que é essa ideia do encolher? É dessa introspecção. É desse momento de olharmos para dentro de nós, de observarmos tudo que sentimos, colocarmos no crivo da razão, observarmos aquilo que nós adquirimos e renascermos novamente. E há quem diga que esse processo ele há de continuar após a fase já velhinho. E ele então volta ao ponto inicial. Interessante isso. Então ele nos fala que se a gente tivesse essa sabedoria de deixar os nossos sentimentos, as nossas paixões guiadas pela nossa razão, e que ela então renasça cada vez mais madura, cada vez mais sábia, cada vez mais focada, seria como uma fênix. E aí, olha como que ele fecha. Eu acho sensacional. Entre as colinas, quando vós sentardes à sombra fresca das árvores, compartilhando da paz e da serenidade dos campos distantes, deixai que vosso coração diga em silêncio: Deus descansa na razão. Vamos lá. Imagine aquilo ali. Imagine você debaixo de uma árvore fresquinha. A árvore balança, o barulho dos pássaros, o barulho do ar batendo nas folhas das árvores. Você vê aquela plenitude, você vê aquela calmaria. Silencia tua mente e deixe com que o teu coração fale: Deus descansa na razão. Como assim? Olha a ordem daquilo ali. Como tudo aquilo ali tem propósito. Como tudo aquilo ali é uma harmonia. Como tudo aquilo foi pensado. Como tudo aquilo foi organizado. Então ele descansa por quê? Qual que é o sentido do descansar aqui, né? É a tranquilidade, é a paz. Não entendem descansar como sendo algo estático, pessoal. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, estou aqui, estático, parado. Você pode virar para mim e falar assim: João, nesse momento está descansando. Sim, mas meu coração jamais deixa de bater. A mesma coisa. A gente tem a ideia de que descansar é ficar parado, inerte. Na verdade, não. Sempre há vida pulsando. Sempre há. E descansar na razão seria o quê? Essa ordenação de que tudo tem um porquê, tudo foi pensado, tudo tem uma lógica, tudo tem um passo a passo certinho, tudo obedece às leis, é justo, é bom, é fraterno, ilumina a todos, faz sombra a todos, entrega oxigênio a todos, sem distinção. Então ele descansa na razão, mas ele continua. E quando vier a tempestade e o poderoso vento a sacudir aquela floresta, e o raio e o trovão proclamarem a majestade do céu, deixai que vosso coração diga em adoração: Deus move-se com paixão. Olha que profundo isso. Então, de novo, ele descansa na razão, mas move-se na paixão. Como assim? Vocês já viram o espetáculo que é quando vem um vendaval e aquela árvore começa a balançar? Quando vem um trovão no céu? O que é isso? Ele age com vontade. Aquela ventania é para purificar o ar. É para tirar as folhas que são secas e que não servem mais. É para trazer novamente a ordem. E é necessário vontade, é necessário determinação, não fica meio termo. Quando vem a tempestade, ela vem de vez. E ela mostra o impacto dela, mostra a paixão dela. E olha que interessante que ele fala, né? Deus move-se com paixão. Ele move com entusiasmo. Ele se destaca, ele tem vontade. Ele tem carinho, ele sabe que o que ele está fazendo está baseado na razão. E ele sabe que tudo tem um ordenamento. E ele não faz qualquer coisa por só fazer. E olha o que ele fala, né? E como sois um sopro da esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, também deveis descansar na razão e mover-vos na paixão. Como assim? Vamos lembrar daquela parte que nós vimos lá na aula anterior e que eu faço questão de trazer aqui. Quando amardes, não deveis dizer: Deus está no meu coração, mas antes, eu estou no coração de Deus. Ou seja, quando nós
Descansarmos na razão, ou seja, quando através do campo mental tivermos a tranquilidade de que fizemos o melhor que podíamos, que fomos justos, que obedecemos à lei, que utilizamos a nossa mente para o melhor que podíamos fazer, descansamos. Mas quando fomos fazer, quando fomos amar, quando fomos agir, vamos trazer vontade, vamos trazer amor, vamos trazer dedicação, porque Deus move-se com paixão, Ele move-se com vontade, Ele move-se com dedicação, Ele sabe o porquê dele fazer aquilo. Ele tem vontade, está canalizado isso. E quando nós nos alinhamos nesse sentido, descansando na razão e movendo-se com paixão, nós estamos nos alinhando com aquilo que Deus nos pede. E aí, eu gostaria de convidar a vocês uma reflexão muito interessante. O que Gibran nos fala? Que a razão esteja na mesma altura da nossa paixão, certo? Olha que interessante. Considerem a nossa razão. No mesmo nível deve estar a nossa paixão. E elas ali então conectadas. Um ser que se apega a isso, que se apega à razão e que se apega à paixão, ele vira escravo delas. Como assim, João Vitor? Fica oscilando num pêndulo. Aí a gente volta lá no início da nossa discussão. Às vezes emoção demais, às vezes razão demais. Por quê? É a harmonia por oposição. Para contrabalancear demais isso daqui, gera geralmente isso. E assim vai. A falta de um, o excesso do outro. Como então achar o equilíbrio? Como trazer todas elas a essa altura? Olha que interessante. A razão, quando canalizada, ela vem com a inteligência. O que é inteligência? Inteligência, a palavra vem de intellegere, que significa escolher dentre. Dentro da questão racional é de você saber, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso aqui é justo, isso aqui não é. Isso aqui me ajuda no caminho da construção do meu ser humano de bem, isso aqui não me ajuda. Isso aqui me torna uma pessoa mais sábia, isso aqui não me torna. Inteligência, discernimento. Porém, não basta somente inteligência. É necessário que essa paixão também seja canalizada. E quando essa paixão ela é canalizada para nos fazer pessoas melhores, ela emana o quê, pessoal? Amor. Então olha que interessante. E quando você sobe com uma, você vai subindo com a outra. Eles vão subindo junto, até encontrarem num ponto. Esse ponto está a nossa alma. O que eu quero dizer com isso? Como controlar e ter o equilíbrio dessa razão e dessa emoção, dessa paixão, né? A única forma é se tiver um eu que está em cima, que ora manda luz para cá, ora manda luz para cá, mas em nenhum momento se identifica ou com um ou com o outro, porque ele sabe que a essência dele é maior do que tudo isso, e que razão e que emoção são instrumentos que devem ser educados e utilizados da melhor forma. Como? Através da inteligência e através do amor. É que quando elas se unem, é esse contato que a gente trava então com a nossa verdadeira essência, com a nossa alma. Aí a gente pensa, João, difícil. Concordo? Concordo. Muito, muito difícil. Porque a gente fica muito nessa gangorra, né? E aí vem aquela questão, por que de ficarmos nessa gangorra? Ora racionais demais, ora emocionais demais. Porque o excesso de racionalismo, por exemplo, faz com que a gente negue, por exemplo, a religião. Faz com que a gente negue, por exemplo, a existência de Deus. Quantos cientistas, por exemplo, que no campo mental fizeram enormes descobertas e se declaram ateus? Excesso de racionalidade, pouco sentimentalismo. Só que quantos que têm um sentimento ali muito elevado e esquecem da racionalidade? Então, é necessário esse contato com esse ser que vai administrar, que ora manda luz para um, ora manda luz para outro, na medida das possibilidades. Como, João? Quando for descansar, descansa na razão. E quando for agir, haja com paixão. A ação sua
deve ser emanada de amor, de vontade. Vai fazer algo? Canalize vontade, canalize amor, faça o melhor que você pode no seu trabalho, nas suas atividades domésticas, nas suas relações com o outro. Quando for ouvir alguém, ouça com vontade, ouça com amor, mas não deixe que isso te absorva e te pegue. Não. Tenha razão, tenha inteligência, tenha capacidade de discernir e de ter claridade naquilo ali. Para que então você trave esse contato. E aí, Gibran vai nos falar um pouquinho sobre alegria e tristeza. Porque agora nós vamos destrinchar um pouquinho a mais. João, como controlar a mente? Como controlar a razão? Guarde um momento. João, como controlar o emocional, as emoções? Vamos trabalhar com ela agora, primeiramente. Para tanto, há um outro poema de Gibran chamado Sobre a Alegria e a Tristeza, em que ele vai nos dar algumas dicas e alguns conselhos de como lidar com o nosso aspecto emocional. Ou seja, a primeira parte do nosso triângulo lá. Olha o que ele nos diz. Vamos lá? Vossa alegria é a tristeza desmascarada. E o mesmo poço de onde surge vosso riso esteve muitas vezes cheio das vossas lágrimas. Alguns dizem, a alegria é maior que a tristeza, os otimistas. E outros dizem, não, a tristeza é maior, os pessimistas. Mas vos eu digo, elas são inseparáveis. Olha que interessante isso. O que ele está nos convidando a refletir aqui no aspecto emocional? Tristeza e alegria são do mesmo campo, só são polaridades diferentes. Uma é o extremo da outra, mas elas partem do mesmo lugar. Quer ver um exemplo? Uma pessoa hoje vai e te elogia, você fica feliz que só. Aí amanhã a mesma pessoa vai e te critica, você fica triste. Ué, ambas partiram de um comentário, mas geraram alegria e a outra gerou tristeza. Entende? É essa polaridade. E que tem um problema. Quando geralmente a alegria é demais, a tristeza é demais. Excesso de euforia geram depressões tremendas. Nós deveríamos buscar o equilíbrio entre essas sensações. E como buscar? Não identificando com elas. João, como assim não identificar com elas? Se hoje a alegria bate na tua porta, você a abraça. Se hoje a tristeza, te bate na tua porta, você a abraça. Mas nenhuma, nem outra te tira do teu caminho. Lakanta Sirihan tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte: se faz uma sombra fresca, delicia com a sombra. Se faz um calor causticante, resista. Mas nenhum, nem outro, tira-te do teu caminho. Essa é a ideia. As emoções, o campo emocional, e convenhamos, hoje nós fazemos de tudo para fugirmos do quê? Da tristeza. Nós associamos que bom é algo prazeroso. Nós associamos que alegria é algo prazeroso. E focamos tudo e fugimos dali. Vocês já pararam para pensar que talvez a nossa infelicidade seja ocasionada pelo fato de nós tentarmos a todo custo não sermos infelizes? E a gente fica tanto tempo, não posso ser triste, não posso ser infeliz, não posso... E isso é o que causa a nossa infelicidade? Porque a gente não permite entender que há estações. A própria natureza tem estações. Primavera, verão, outono. E na nossa alma vai ser diferente. Entendem? Então, quando ele vira e fala assim, alguns dizem que a alegria é maior. Eu tô nesse grupo, tô tentando me educar. São os otimistas. Ah, a vida é uma maravilha, a vida é uma alegria. Olha, não é bem assim. É alegre, é boa? É. Mas também tem sua parte de dor. Também tem sua tristeza. Quem assistiu Divertidamente? Aquele filme infantil? Assistiram? É ótimo, de criança. Quem não assistiu, assista. Tem uma parte lá que a personagem perde um ente querido. E a alegria
chega para tentar apazinar. Não, não fica assim não, a vida é alegre, não sei o que. Resolve? Não. Como é que resolveu a situação? Quando a tristeza vai lá, chega perto, abraça. Nós precisamos entender isso. E o que a gente geralmente faz? A gente mutila os nossos sentimentos, né? Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E o que eles nos falam? Fazem parte da mesma natureza. E isso aqui é tão... A gente deve tomar tanto cuidado com isso, porque isso aqui vicia, né? Geralmente, quando nós somos viciados demais na alegria, nós vamos buscar tudo e qualquer que nos traga alegria, quando nós somos apegados demais com aquilo. É onde vem os vícios. Então, todo e qualquer prazer momentâneo e superficial que me traga uma alegria momentânea e superficial, eu me apeguei tanto a ela que eu vou correr para ela. Só que acontece, essa alegria demasiada, ela vai precisar ser contrabalanceada com a tristeza. Por isso que depois vem uma depressão tremenda. Por isso que vem aquele vazio tremendo muito grande, né? E ele continua. Observai que estáis suspensos como uma balança entre vossa tristeza e vossa alegria. Observai que está suspensos. Nós estamos suspensos, a nossa alegria e a nossa tristeza. Apenas quando estáis vazios é que estáis parados e equilibrados. Que? Vamos lá. Como assim quando eu estou vazio? Vazio disso aqui, ó. João, como assim? Vazio desse plano. Vazio de coisas materiais. Quando nós nos apegamos a coisas materiais, quando nós achamos que nós temos as coisas, quando somos apegados a títulos, ao que as pessoas vão nos dizer, a como as pessoas nos tratam, a dinheiro, a posses e a tudo mais, matéria, estamos apegados a isso aqui, a nossa balança desequilibra a todo momento. Por quê? Nós vamos nos tornar escravos das circunstâncias. Hoje as pessoas me trataram bem. Opa, que dia alegre, que dia feliz, que alegria. Hoje as pessoas me trataram mal. Ai, que dia triste, que dia péssimo. Ou seja, as minhas emoções, o meu eu, vai ser escravo das circunstâncias? Se hoje me entregam assim, eu vou ser assim. Se amanhã me entregarem assim, eu vou ser assim. Onde é que estará a tua constância? Onde é que estará teu equilíbrio? Vocês observam que se a gente se identificar com isso daqui, a gente se apegar ao que os outros nos falam, se nós nos apegarmos às expectativas que nós criamos dos outros, se nós nos apegarmos à matéria propriamente dito, como que nós vamos conseguir ter equilíbrio entre a tristeza e a alegria com o nosso campo emocional? Não vai. Fica assim. Adolescente geralmente é assim. Por quê? Se apega demais ao que os outros falam, se apegam demais às aparências, se apegam demais com o material e qualquer volatilidade ele já entristece. Ah, hoje o João chegou falando um pouco mais grosso comigo, eu já fiquei triste. Mas talvez o João falou um pouquinho mais grosso, não diz nada sobre você. Talvez o João teve um problema familiar. Entende? Então, quando ele vira e fala assim, observais que está suspensos, será que nós identificamos que nós estamos suspensos a elas? E que devemos aprender a manejá-las? Ou eu estou no mesmo patamar do que elas e eu identifico com elas e falo, opa, aqui tá a alegria, então vem pra cá. A alegria foi pra lá agora, então também vou pra cá. E aí onde é que tá o nosso leme? Onde é que tá a nossa organização? Apenas quando estáis vazios, quando você não está apegado a nada da matéria, que você está vazio de matéria, que você está cheio do espiritual, que convenhamos, pessoal, alguém de nós aqui, a nossa sociedade de hoje, fala para nós buscarmos esse vazio, a nos desprendermos da matéria, a nos desprendermos dos nossos apegos, dos nossos títulos, dos nossos cargos, do nosso corpo, que então a nossa balança vai estar equilibrada. Aqui eu trouxe para vocês, eu acho essa mitologia egípcia, a sociedade egípcia é muito interessante, do Anubis, que dizem que para entrar no reino do céu, tiravam-se o coração e pesavam-se na balança e comparavam-se com uma pena. Já viram isso? Tinha uma balança e falava-se o seguinte, que só entraria no reino do céu aquele cujo coração fosse do mesmo peso de uma pena. Difícil. Ou seja, coração leve. Um coração que daqui aprendeu e absorveu muito, mas não se apegou a nada. Foi instrumento aqui. Sabe-se que não pertence aqui. Veio através disso. Mas deixará isso daqui. Devolverá. E sai leve. Quantos de nós
Identificamos que estamos suspensos às nossas emoções. Quantos de nós somos escravos das nossas emoções, das circunstâncias? Quando o guardião do tesouro vos levanta para pesar o seu ouro e a sua prata, as necessidades fazem vossa alegria ou vossa tristeza se elevar ou baixar. Como assim? Pessoal, quem é o guardião do nosso tesouro? Quem que nos chamará de volta? Nosso Pai, Deus. E que quando Ele for pesar o nosso ouro e a nossa prata, o que a gente trouxe, olha, volta aqui. Lembra da parábola dos talentos? Um enterrou, o outro multiplicou, o outro perdeu, né? Mas quando esse guardião chamar a gente de volta e for pesado aquilo ali, a nossa alegria pode aumentar ou ela pode diminuir e a nossa tristeza pode ser tremenda. Sabe por quê? Coloquei uma frase que a professora Lúcia Helena Galvão divulgou, eu achei muito interessante, que remete à Sêneca. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Diz o seguinte: certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de quem participa. Como assim? O guardião do tesouro te chamou, está te trazendo de volta, vai pesar o teu tesouro. E aí? Foi fator de soma? As pessoas, ao entrarem em contato com você, se tornaram pessoas melhores? Você contribuiu para o mundo de alguma forma? Você foi uma pessoa melhor? Você entrou de uma forma, saiu diferente? Tem uma outra questão também que eu gosto, eu acho que atribuem a Sêneca também. Esse é Cícero, né? A Sêneca tem uma frase que ele diz assim: certifica-te de ver pelo menos um defeito teu morrer antes de ti. Olha que interessante isso. Certifica-te de ver pelo menos um defeito teu morrer antes de ti. Também está muito ligado com essa questão. Novamente, pessoal, quando pensamos nesse campo emocional, em que nós vemos que as nossas emoções elas estão ligadas nessa mesma questão, qual que é a única maneira de nós acharmos nosso equilíbrio? De novo, se nós tivermos uma alma que é o sustento, que, é a alegria. Porque quando a gente fala sobre isso, dá-se uma ideia de que nós devemos negar os nossos prazeres. E não é isso. Não é isso. É diferente de buscar eles e viver em função deles, do que quando eles chegam até você deliciar com eles. Mas se eles não chegarem, tá tudo bem. Porque a eles você não pertence. De novo, se faz uma sombra, você se delicia com a sombra. Se faz um calor causticante, você resiste. Mas nenhum, nem outro te tira do teu caminho. E convenhamos, quão difícil é isso aqui, né? Porque às vezes nós queremos só o prazeroso. E não entendemos que na tristeza existem muitos ensinamentos também, né? E ambas são importantes, né? Bom, vimos na questão do emocional, de aprendermos a lidar então com as nossas emoções, com essas polaridades, né? E agora com a tal da danada da nossa mente, que às vezes não quieta um momento, tá lá blá 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 blá, pó, e você não silencia ela em nenhum momento, e ela tá lá, produzindo várias coisas. Nesse momento aqui agora, que você estuda a si mesmo, sua mente está voltada para onde? Vamos estudar um pouquinho agora o outro lado do nosso triângulo, um pouquinho da razão. Aí eu vou pegar algumas ideias do Sirihan. Olha que interessante. Ele nos diz o seguinte: a mente é um instrumento do pensamento. Porém, sem o auxílio da faculdade que percebe a alma, a consciência, a que está suspensa, ele pouco pode fazer. Então, olha que interessante, vamos lá? A mente, ela é o local aonde o pensamento vai ser formado. A mente é um instrumento. Assim como a nossa paixão, nosso sentir. Imagina se nós não tivéssemos nossos sentimentos, seríamos apáticos. Agora imagina se a gente não construísse os nossos pensamentos. Seríamos irracionais, seríamos animais. Não, então a mente ela é um instrumento de construção desse pensamento. Mas quando não tem algo que percebe isso, esse algo
nada pode fazer. E realmente não faz. É a parede que não deixa a luz entrar. Aí o que que Srihan fala pra gente? A mente, ela ou age a partir de um instinto que desenvolveu, ou reage às coisas externas de acordo com a sua natureza e sem qualquer iniciativa real vinda do seu interior. Ela age de maneira mecânica, né? Possui impulsos interiores e desejos e procura uma forma de saciá-los. Foi dito que a mente é assassina do real, porque tem uma tendência. Supre o real e projeta suas ideias que ocupam o lugar do real. Calma, vamos lá. O que ele quis dizer pra gente? Primeira coisa, pessoal, a gente observa que a mente, se não for controlada, ela age sozinha. Ela age sozinha. E ela vai agir aonde? Ou de acordo com o instinto, ou de acordo com as expectativas e crenças que ela foi nutrindo ali. Vamos distinguir cada uma. Instinto. Nós temos uma natureza animal. O nosso cérebro animalesco tem por instinto sobrevivência, proteção, reprodução. Se nós deixamos a nossa mente sem um comando, sem um leme, sem uma alma que a governa, vamos agir igualzinho a animais, instintivamente. Me atacou, eu ataco de volta. Me tratou bem, eu trato bem de volta. Opa, reprodução, vamos lá. Comida, que maravilha. Abrigo, opa, ficar quietinho. Eu não vou sair aí construindo coisas, não. Eu tenho que poupar energia, então eu vou ficar aqui quieto. Preguiça, procrastinação. O animal, ele poupa energia, ele guarda energia. Mente instintiva. Por expectativas que ela então criou e acha que é verdade. Quer ver um exemplo muito simples disso? Trauma. Uma pessoa chega pra você, ela te trata mal na sua infância, na sua adolescência, e você grava e a sua mente absorve isso, que toda pessoa vai te fazer mal. E você começa a ter medo das pessoas. De novo, quando a pessoa chega, uma pessoa que não é outra pessoa, a sua mente já começa, cuidado, perigo. Essa pessoa realmente é perigosa? Quer ver o problema dessa questão mental? Fala-se muito hoje que a humanidade está perdida. Fala-se muito hoje que a humanidade está perigosa. A gente pega essa ideia, manda lá pro nosso mental e ela germina. Quando a gente menos vê, ela tá dominando a gente. Sabe como? Pessoal, será que realmente a humanidade está perdida? A cada 10 pessoas que você conheceu, quantas pessoas realmente foram pessoas malvadas e maldosas com você? Faça essa autopercepção. Analise. Vai, João. 2? Nenhuma? 3? A maioria das pessoas eram pessoas boas, que não te fizeram nenhum mal, que estavam ali cuidando da casinha dela, cuidando dos filhos dela, cuidando da natureza ali, na medida das suas possibilidades, mas não eram pessoas ruins. Quantas pessoas te ajudaram sem te cobrar nada? A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso campo mental, porque se ele não for controlado, não for limpado, não for... tem uma analogia que fala que é o nosso pequeno eu. A nossa mente é mimada. Se ela comandar, ela vai querer ficar sentada, ela vai querer dormir, ela vai querer assistir Netflix, ela vai querer comer. Ela vai querer fazer tudo prazeroso. Tudo que gaste menos energia possível. E a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. E outra questão, ela projeta. E ao projetar, eu não vejo as coisas como elas são, mas eu vejo como eu sou. E muitas das vezes, já viram aquele ditado? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro diz mais de Pedro do que de Paulo. Quando você fala de alguém, você não está falando daquele alguém, você está falando de si mesmo. Não, João, estou falando de alguém. Não, não está. Você está falando como você vê aquela pessoa e diz sobre você. Você já viu quantas pessoas têm visões totalmente diferentes de nós? Para alguns o João é assim, para outros é assim, para outros é assim, 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 assim. Por quê? Diz sobre a percepção de cada um sobre mim no contato que a gente teve. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a partir do momento que a gente se identifica com isso, a gente não consegue penetrar na alma das coisas e ver o que elas realmente são. E eu vejo só uma imagem delas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa mente. E olha o que ele continua falando pra gente. A mente pode ser comparada ao espelho.
Porém, nada pode refletir corretamente enquanto se encontrar fragmentado ou agitado. Imagina uma poça de água e aquela poça de água está agitada. Você vai conseguir ver sua imagem ali? Não. Toda bagunçada. A mesma coisa é com a mente. Quando a sua mente está totalmente conturbada, um monte de pensamentos, uma coisa totalmente desorganizada, você consegue ter ali raciocínio? Você consegue ter ali discernimento? Você consegue ter calma? Por que ela é espelho? Porque ela reflete para onde ela está voltada. Se a mente está voltada para o material, todos os pensamentos, o que é a mente? É o local onde é construído os nossos pensamentos. Se a nossa mente está voltada para a matéria, todos os nossos pensamentos vão ser voltados para o mundo material. Platão diz que o amor é a busca daquilo que te falta. Se a sua alma, melhor dizendo, se a sua mente acha que o que falta para você é conforto, são bens materiais e tudo mais, os seus pensamentos, toda a sua energia vai estar focada nisso. Agora, se a sua mente ela está voltada para outro lugar, se ela está voltada para os céus, se ela está voltada para vida espiritual, ela reflete isso. E o pensamento dela é voltada para isso. Entendem isso? Aí ele fala, a mente humana está quase que totalmente imersa na atualidade em coisas materiais. A maioria das pessoas interessa-se nesse conhecimento das coisas na medida que contribuirão para o seu próprio conforto e para o seu próprio prazer. Ou seja, olha que interessante isso. De novo, a mente é espelho. Está voltado aqui para a matéria. Por que está voltado para a matéria? Porque eu estou apegado com alegria, eu estou apegado com prazer, eu estou apegado com conforto. Certo. Se ela está voltada para cá, todos os seus pensamentos vão ser construídos de que forma? De que forma que eu posso ter mais prazer? De que forma eu posso estar mais confortável? De que forma eu posso viver melhor? Com essa visão. E ela vai te ajudar nisso. Vocês observem isso? A mente como instrumento, ela te auxilia para onde você está voltado. Esse é um ponto. E hoje a nossa sociedade, muito se apegada a coisas materiais, a mente volta tudo para isso daqui. E pessoal, convenhamos, olha as coisas que o ser humano já fez até hoje. A gente construiu um foguete que vai até a Lua. A gente construiu satélites que conseguem... A gente consegue, gente, desviar. Se hoje, por exemplo, estiver vindo um cometa em direção à Terra, o homem conseguiu construir uma tecnologia que consegue desviar a trajetória de cometa. Olha a mente, a capacidade, o poder que ela tem quando ela está voltada para algo. Quando está voltada para as coisas materiais, olha o que a gente já construiu. Agora, e quando? Imagine os seres humanos, que passaram alguns aqui, viu? Que a mente deles estava voltada para cima. Olha o que eles entregaram. Olha o que eles deixaram ao mundo. Que tipo de ser humano eles foram. Entendem? Aí vem aquela questão. Nossa, mas eu sou escravo da minha mente. Tudo que ela fala, eu estou fazendo. De novo, nós não somos os nossos pensamentos. A nossa identidade não é aquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente pensa é sua mente, que é seu instrumento. Quem é você? É quem está em cima e visualiza esse pensamento e fala: isso aqui não é bom, isso aqui é bom, vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Mente, obrigado por esse pensamento, mas não convém, não concordo, não diz comigo, entende? E como se libertar dessa situação, né? A mente precisa ter liberdade para chegar à descoberta de qualquer natureza. Ela tem que ter essa liberdade, ela não pode estar voltada somente para um lugar, ela tem que agir de maneira livre e liberta. Enquanto a mente estava ocupada por determinadas ideias, por mais verdadeiras e importantes em si, ela não poderia penetrar no mundo para explorar. Como assim? Pessoal, todos aqui estão agora, por exemplo, focados aqui. Se tivesse passado alguém naquela janela, provavelmente nenhum de nós teríamos visto. Sim ou não? Quer ver um outro exemplo? Você está lá focado no trânsito, está dirigindo o trânsito ali. Você está tão focado no GPS, na direção ali, que você nem vê um IP que passa. Você não vê talvez uma propaganda de alguma coisa, uma pessoa que sofreu um acidente e precisa de ajuda, você nem vê. Nossa, você viu aquele acidente que passou em tal rua? Não. Você não passou por lá? Uai, passei. Você não viu? Ai, não vi não. O que é isso? A nossa mente, ela tem que ter essa liberdade. E como que ela vai ter essa liberdade, pessoal?
é a partir do momento em que nós não nos apegarmos às coisas. Quando nós apegamos demais às ideias, por exemplo, uma mente que está apegada demais ao mundo material, constrói coisas formidáveis. Mas, de novo, é o cientista que vira e fala assim, não existe Deus. Meu caro, sua mente está toda voltada para a matéria. E você está querendo utilizar do mundo material para explicar algo sutil? Não tem como. Vocês já viram que o pior, né? Já dizem isso. A pior coisa é a síndrome do especialista. Você já viu que quanto mais você foca no assunto, você mais estuda um assunto, você estuda, menos você sabe das outras coisas? A nossa mente ela tem que ter essa liberdade de poder. Nossa, que legal, bacana. O que isso me ensina? Tal coisa. Ok, volto lá pra cima. Nossa, esse assunto aqui agora, ai que legal, bacana. O que isso me ensina? Ah, opa, volta. Assim vai. De novo, é como se tivesse um centro que manda luz a cada ponto. É não nos apegarmos. Quantos de nós nos apegamos, por exemplo, com a nossa profissão e focamos toda a nossa mente, todo o nosso estudo voltado para aquilo e nós esquecemos de todas as outras áreas? Eu lembro de uma questão muito clara, quando eu estava na época do vestibular. Antes de prestar o vestibular, eu sabia de geografia, de história, de português, de matemática, sabia dialogar vários assuntos. Passei, entrei na universidade, foquei numa área. Hoje eu não lembro mais nada que eu tinha estudado. Vejo que eu fiquei mais burro do que eu tô hoje. E olha que eu, tipo assim, ó, especializei e deixei muitas coisas para trás. Quando a nossa mente ela é focada em muita coisa, ela tem a dificuldade de explorar toda a totalidade. E como que essa mente ela vai ficar liberta? A partir do momento que nós não nos apegarmos a uma coisa. Quer ver um outro exemplo? Que a gente tem que tomar muito cuidado? É quando a gente se apega, por exemplo, a somente uma vertente de pensamento. Ah, eu sou de tal religião, então eu penso só assim. Não. Aquele que busca a sabedoria que busca, ele sabe que em tudo e em qualquer lugar há verdade. Há verdade. E que não é apegar-se a uma ideia, mas é olhar. Ah, João, então você quer dizer que eu vou aceitar tudo? Também não. Mas não é. Lembra que a gente viu na aula passada? Eu encontrei a verdade. Não. Você encontrou uma verdade. Continua teu caminho. Continua a observar outras coisas. Se hoje você aprendeu X e amanhã tá chegando alguém, a vida tá chegando e querendo te ensinar 2x, esteja aberto para aprender esse 2x. E quantos de nós nos fechamos? Ah não, é isso aqui, pronto, acabou. E se limita. E aí a gente se apega de novo às formas e não à verdade. E aí vem aquela tríade, né? Que é muito comum. Que hoje eu acredito que talvez vocês vão ter uma nova visão do triângulo, né? Mente, corpo e alma. A tríade que já desde a época de Cristo já se falava. O que essa tríade nos diz? O campo mental é uma ferramenta extremamente importante. O físico, a matéria, permite com que o espírito, através de contraste, consiga entender o valor do mundo espiritual. A nossa consciência, ela nasce através do contraste. Na ausência se valoriza a presença, na tristeza valoriza-se a alegria, na matéria valoriza-se o espiritual, aquilo que é sutil. A nossa consciência, ela nasce do contraste. É importante essa experiência corporal aqui. Só que toda essa experiência, redigida pelo nosso corpo físico, redigida pela nossa mente, ela tem que ter um governante. Ela tem que ter um centro, ela tem que ter uma alma que é sublime, que é elevada. Um exemplo que eu sempre gosto de dar em palestras, vocês já devem ter me visto fazer esse exemplo, mas eu vou repetir aqui novamente. Tem um vaso de uma flor e tem aqui essa mesa. Essa mesa tem 3 apoios. Eu vou lá, tiro um apoio. Pode ser que ela se mantenha. Vou lá, tiro o outro. Bum! A plantinha caiu no chão. Qual é a única forma de eu tirar todos os apoios dessa planta, dela permanecer ainda erguida? Se o apoio dela não estiver embaixo, mas estiver em cima. Quantos seres humanos perderam todos os apoios no mundo material? Família, emprego, nome, corpo, tudo. Mas ainda vieram ao mundo e entregaram algo. Por quê? Porque nunca estiveram ancorados aqui nas circunstâncias que são relativas, que são voláteis. Um dia faz sol, um dia faz chuva. Mas estavam aqui.
E aí, eu queria compartilhar com vocês essa imagem, muito simbólica. Que imagem é essa, pessoal? A imagem de São Jorge. Vocês sabem qual que é o símbolo que a imagem de São Jorge traz? Gostaria de compartilhar com vocês. Pessoal, o que o São Jorge está dominando ali? Que animal é aquele? É um dragão. Vamos entender um pouquinho o que seria o dragão e qual que é a simbologia que o dragão representa? O dragão, ele tem rabo. Então, ele é um animal aquático. O dragão tem ali patas. Então, um animal também terreno, terrestre. Tem asas. Ele também é um animal do ar. E ele cospe fogo. Opa, peraí. Terra, fogo, ar e água. Os 4 elementos. Esses elementos representam a gente. Como assim? Terra, nosso veículo físico. Ar, o nosso campo emocional. Água é justamente o campo energético, as nossas energias. E o fogo é o nosso campo mental. Interessante isso. Esse é o dragão. E o que é o São Jorge? Branco, com a lança em cima que vai, pá! A nossa consciência, a nossa alma, a nossa essência, que está a dominar esse dragão. Não é escravo da terra, do fogo, da ar e da água. Existe essa consciência em cima dominadora e que domina. É esse simbologismo que traz por trás dessa figura. E que nós deveríamos refletir um pouco sobre ela. Da importância desses 4 elementos, né? Ou da tríade que já se fala em várias religiões, né? Corpo, mente e alma. Sempre a ideia de algo em cima a unificar, a apaziguar, a trazer o equilíbrio. O que eu quero que a gente possa entender com essa aula é que o equilíbrio, pessoal, e a gente consegue observar isso na nossa vida prática. Nós nunca vamos conseguir nos tornarmos pessoas equilibradas no campo mental e no campo emocional buscando essa resposta aqui, na matéria. Nós precisaremos nos conectar a um centro fora daqui, a um apoio sutil. E aí, caminhando então para nossa finalização, bem, então aquela ideia, certo? Então, tem as minhas emoções, tem o meu campo mental. João, às vezes falta vontade. Eu sei o que fazer. Falta-me vontade. Falta algo que me impulsione. Interessante esse questionamento. Tá tudo bem, eu controlar minha mente, ok, controlar minhas emoções, mas me falta esse negócio de encontrar a alma, ok. Bom, para a gente fechar a nossa linha de raciocínio, eu gostaria que a gente conectasse nessa sabedoria atenção, interesse e amor. Na seguinte pergunta: onde há interesse, haverá amor? O que vocês acham? Onde há interesse, há amor? Todo interesse nasce necessariamente do amor? Vamos entender aqui uma questão muito importante. Quando se ama, no objeto, no ser, na virtude, na energia que se ama, surge naturalmente interesse. É impossível amar e não estar interessado, não estar dedicado, não ter atenção àquilo. Porém, nem tudo que demanda interesse nosso é amor. Pode ser o quê? Paixão. Pode ser o quê? Vício, prazer, conforto. Ou seja, o amor, ele tem consigo interesse, mas nem todo interesse que cresce, ele necessariamente é amor. Quantas vezes nós estamos interessados em algo, somos motivados a ir a alguma coisa, mas não tem amor naquilo ali? Nossa, João, vamos construir uma linha de raciocínio.
Quando não for percebido interesse algum, seja um objeto, uma atividade ou uma pessoa, forçar-se a estar interessado será em vão. Exemplo, menino que é forçado a ler alguma coisa que não lhe interessa. Qual que é o impacto que a gente tem que entender aqui? Quando não se tem interesse, forçar interesse não adianta. Não adianta. Voltamos lá no início. Virtudes não podem ser transmitidas. Elas não vêm de fora para dentro, tem que vir de dentro para fora. O interesse nasce de nós. Diziam-se que uma vez chegaram para Sócrates, falaram: Sócrates, você é um filósofo tão bom, você ajuda tantas pessoas, você traz o melhor das pessoas à tona. Sócrates, por que a gente não pega os 30 tiranos de Atenas, coloca eles dentro de uma sala junto com você, põe você para dar aula e transforma eles em filósofos, Sócrates? Nós vamos estar salvos. Sócrates disse: olha, a minha mãe Finaretes é uma excelente parteira, mas ela não consegue dar luz a alguém que não esteja grávida. A mesma coisa sou eu. Interessante. Interessante. E o que isso tem a ver com o exemplo desse menino? O menino lá na escola vira pra ele e fala assim: olha, você tem que ler esse livro. Tem, porque se você não ler, vai tirar 0 na prova. Ou seja, ele tem interesse em ler o livro, em obter o conhecimento que o livro tem? Não. Ele é pressionado, ele é coagido a fazer aquilo. Vou mais fundo. Nós temos que amar uns aos outros. Tem? Por quê? Porque senão você vai pro inferno. Porque senão você vai ser uma pessoa ruim. Ah não, então peraí, deixa eu fazer isso, porque tem que fazer isso aqui. De novo, pega-se a forma e não a essência. Não se ama porque é belo amar. Não trata o outro bem porque é belo tratar os outros bem. Não, eu vou tratar o outro bem porque eu tratando o outro bem, meu lugarzinho no céu tá garantido. Vocês observam que o interesse, ele não tá ligado com amor aqui? O interesse é ligado com prazer. O interesse tá ligado com o quê? Com o meu conforto. Que a hora que eu morrer, vai ter um lugarzinho prontinho pra mim no céu. Então, quando ele vira e fala assim: quando não for percebido interesse algum, seja um objeto, uma atividade ou uma pessoa, forçar esse interesse é em vão. Ah, é igual aquela ideia. Abraçam-se os dois aí, duas pessoas que são inimigas. Abraça os dois, um ao outro. Forçar esse abraço vai criar amor entre os dois? É igual quando a mãe, os dois irmãos brigam, né? Abraça os dois, beijo um ao outro. Você tá querendo matar o seu irmão assim, ó. Mas você tá lá assim, ó. É em vão. É em vão. Aí você fala assim: João Vitor, mas e agora? O interesse, ele nasce do próprio pensar no seguinte. Nós deveríamos educar, por exemplo, esse jovem. Olha, independentemente da prova, independentemente se vai ser cobrado ou não, esse livro chegou até você, não chegou? Então leia ele e tente tirar dele algo útil para sua vida. Leia ele e pense o seguinte: se ele chegou até você é porque há um propósito. E se ele chegou até você, ele tem algo para te ensinar. E você a ele e vice-versa. Isso por si só vale a sua leitura. Quantas vezes eu, como professor na sala: ah, João, tem que aprender esse conteúdo, né? Tem que passar no vestibular. Aí o menino não passa no vestibular, fica frustrado. Por quê? Não observa o valor que o conhecimento tem em si. Ah não, eu vou estudar isso aqui porque eu estudando isso daqui eu passo para tal coisa. Aí passou, esquece aquilo tudo. Não teve interesse, não teve atenção, não teve dedicação. Foi algo totalmente superficial. E olha para você ver o tanto que a mente voltada para a matéria, ela cria coisas que eu acho assim. No marketing, tem uma questão chamada, não sei se vocês sabiam, do sistema AIDA. Já tinha ouvido falar disso? A atenção num produto gera um interesse, esse interesse gera o desejo e esse desejo gera a ação. Isso aqui é sensacional! Mas foi aplicado aonde? Para mercado, para marketing. Imagina se a gente aplicasse isso aqui para o mundo espiritual, para nossa essência. Atenção, foco, é luz. É concentrar todas as suas energias em algo. Quando você ficar atento àquilo, atenção.
vai te trazer um interesse. Então, peraí. Ah, chegou esse curso? Então, atenção. O que esse curso vai me ensinar? Esse livro. Atenção nele. Ok. Vamos ver. Nossa, livrinho, ok. Atenção nisso daqui. Mas convenhamos, quantos de nós já falhamos naquele primeiro ponto? Uma mente dispersa, não conseguimos focar. Não conseguimos concentrar. Não conseguimos educar a nossa mente para falar, foco. Aqui, ó. Ok, vamos lá. Para encontrar nele interesse. Ao encontrar nesse interesse, nesse marco psicológico, cria-se um vínculo. E ao criar esse vínculo, gera desejo. Você começou, sua atenção, começou a ler. Aí começou a falar umas frases bonitinhas, você fala, nossa, interessante. A gente mesmo fala, né? Nossa, interessante. Você começa a ler mais. Desejo. E a partir desse momento, te move a terminar esse livro. E move a sua ação. Então, convém a nós pensarmos sobre isso. Mas como fazermos aquilo ali? Porque observem, o jovem que é forçado, ele faz aquilo ali? Ele vai ter ação, ele vai ter o desejo, ele vai ter o interesse? Não, ele foi coagido a agir daquela forma. De novo, é igual disciplina. Você chega, autoridade na sala de aula, e ele fala assim, todo mundo sim, pai, tá, as pessoas... Quando sai da sala de aula, aquela pessoa se tornou disciplinada? Não. Ou seja, não, de novo, não se transforma alguém na pressão. Tem que emanar de dentro. Tá, Jumita, mas como é que esse negócio de emanar de dentro? É de, ao focarmos e termos atenção, vermos que todas as coisas, enfatizo, todas as coisas, têm valor em si própria. E nós, não sabendo enxergar isso por uma mente viciada, não temos interesse nas coisas. Mas a partir do momento em que a nossa mente consegue penetrar nas coisas e ver que cada uma delas tem um valor, que cada uma delas tem algo a nos ensinar, a gente começa a ter interesse. A gente começa a ter desejo, a gente começa a ter ação. Esse é o ponto. Lembre-se desse AIDA, muito interessante. E como eu falei para vocês, o farol. A atenção, ela é expansiva, mas quando é acorrentada ao eu, ela não pode ir muito longe. Como assim? Pessoal, imagine esse farol. O farol, ele fica assim, não fica com a luz? Imagina que tem alguém lá dentro do farol que pega essa luz, trava ela e faz ela ir só naquela direção. Vai iluminar todo o resto? Não vai. Então, a atenção, quando treinada, ela tem uma capacidade de expandir e você ter cada vez mais atenção. Mas se ela tá pegada ao eu, aos instintos, ao desejo, ela fica focalizada só numa coisa. É aquilo que a gente viu. Uma pessoa, por exemplo, está focada demais no mundo material, ela foca toda a atenção dela aqui. E toda a outra parte do universo dela é iluminada? Não. Quer ver uma situação prática disso? Quando a pessoa foca toda a atenção e toda a luz dela em uma outra pessoa. Ela esquece todo mundo. Esquece pai, esquece mãe, esquece serviço. Esquece tudo. Por quê? Focou tanto naquilo ali que esqueceu de iluminar. Então, apesar da atenção ser expansiva, por quê? Ela tem essa capacidade, que nem um faraó. Ela tem essa capacidade. Ora, eu dou atenção para isso, volta. Ora, eu dou atenção para aquilo, volta. Ora, eu dou atenção... Não, mas se ela tá pegada ao meu eu quero que você fique ali. E ela foca ali, toda essa parte ao redor, imagina, praticamente quase o 360 fica obscuro. E aí ele vai nos dizer, pessoal, através de cada ato de atenção, há a própria pessoa. Então, a cada atenção que você dá, tem você ali dentro. E a própria pessoa significa a própria condição. Aquilo que nos tornamos nos decorrer dos anos. É esta condição, separada das limitações do instrumento físico, que limita a capacidade para atenção e outras possibilidades de atenção da parte da consciência individual. Olha isso aqui. Olha o puxão de orelha. Ah, eu sou uma pessoa tão desatenta. Não, não é. Você está. Ah, eu sou uma pessoa tão preguiçosa. Não, você não é. Você está. A sua limitação não é o teu veículo físico. É a tua consciência. Ah, não, João. Não.
Por mais doloroso que seja aceitar isso, é verdade. Quantas pessoas não tinham braços, não tinham pernas e entregaram coisas ao mundo? Quantas pessoas tinham problemas mentais e entregaram algo ao mundo? Quantas pessoas não conseguiam falar e entregaram algo ao mundo? Ou seja, a limitação, ela nunca esteve no campo físico. Ela sempre esteve no marinheiro ali, ó, que governa o leme dessa luz, desse farol. De novo, atrás de cada ato de atenção há a própria pessoa. E a própria pessoa significa a própria condição, aquilo que nos tornamos no decorrer do ano. Se você se considera que é uma pessoa fracassada, se você se considera uma pessoa que não tem nenhum potencial, um coitadinho, do que adianta ter atenção, do que adianta ter uma mente brilhante, se você não sabe governar ela, não tem confiança em si mesmo. Não adianta. Por isso aquela ideia que nós vimos na aula passada, da ideia do amor próprio, da base de si mesmo, da importância de valorizar daquilo que a gente viveu, de observar que tudo que a gente passou tem um propósito e tem um porquê. Não é jogar para trás. Nós somos pessoas fortes. Nós já passamos por muitas coisas e deveríamos ter carinho com essa situação. Aí ele fala: é esta condição, ou seja, aquilo que você formou ao longo dos anos, separada das limitações do instrumento físico, que também pode limitar e que também pode ser uma dificuldade, né? Que limita a capacidade para atenção e outras possibilidades de atenção da parte da consciência individual. E aqui eu não poderia deixar uma tarefa de casa, uma maneira, uma descontração, que quando eu estava justamente elaborando essa aula aqui para nós, eu me lembrei de 2 filmes. Eles têm na Netflix: A Teoria de Tudo e Destemida, tem na Netflix. A Teoria de Tudo vai contar a história do Stephen Hawking. E Stephen Hawking foi considerado, o nosso século nem acabou, mas foi considerado a pessoa mais inteligente do nosso século. Ele foi um astrofísico, ele faleceu recentemente, e ele, aos 20 anos de idade, os médicos chegaram para ele e falaram assim, ele tinha uma doença degenerativa dos músculos, e os médicos viraram para ele e falaram assim: olha, você não vai ter mais 6 meses de vida. Pode esquecer. Jovem, o médico chegou e falou isso para ele. Ele começou a paralisar, ele perdeu a voz, ele parou de andar. Ele ganhou um Nobel. Ele desenvolveu uma teoria para buracos negros. Foi considerado a pessoa até hoje mais inteligente do nosso século. E olha pra você ver. Destemida é um filme da Netflix que vai contar uma história real. Quando eu assisti esse filme, eu não acreditei, eu fui procurar. Vai contar uma história de uma adolescente chamada Jessica Watson, que com 16 anos, ela pegou um barquinho e deu uma volta ao mar sozinha, com 16 anos, à volta do mundo. Mais de 30.000 quilômetros. Ela bateu o recorde mundial com 16 anos. Aonde está a limitação? Está no veículo físico, realmente? Esses filmes convidam a gente a refletir sobre isso. A refletir sobre essa ideia da atenção. A refletir essa ideia do interesse. E a refletir sobre essa questão do amor. Então, pensemos um pouco com mais carinho sobre isso, quando nós nos falamos sobre as nossas limitações, sobre aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos, aquilo que nós conseguimos e aquilo que nós não conseguimos. Não se auto-sabote. Confie em si mesmo. Tá? E para que a gente então possa, Destemida e A Teoria de Tudo. Fica aí como tarefa de casa. Sirihan fecha. A verdadeira devoção não é exigida ou obtida por meios coercitivos, pressionado, não. Passar pelos movimentos da devoção, mesmo adotando a postura de entrega completa, como muitas pessoas o fazem, não evocará a realidade da devoção, embora possa iludir o homem que assim procede. Pausa. Como assim? O que ele está querendo dizer? Os atos da devoção tem que fazer o quê? Abraçar mais as pessoas, amar mais as pessoas, cuidar das plantinhas. Aí a pessoa fica só na forma. E ela, deixa eu abraçar mais. Agora eu tenho que cuidar da planta. Cuida da planta. Agora tem que ir no centro. Não deixa eu ir lá no centro. Agora, no serviço eu não posso falar palavrão, então eu não vou falar palavrão.
Ou seja, focou na forma, mas a verdadeira devoção ela não nasce assim. E ela engana o ser humano porque, de novo, ele não ama, mas ele pensa que ama. Ele pensa que ele tem um devocional, ele pensa que ele é devoto, ele pensa que ele age a favor. Por quê? No mental satisfaz. Ele não tem um interesse interno verdadeiro que emana isso. E ele continua. Assim como o abraço físico, embora um sinal de afeto ou de amor, não pode por si mesmo evocar a realidade do amor. O amor, assim como devoção, interesse, atenção, precisa surgir por si mesmo. E surgirá quando não houver impedimento, porque faz parte da riqueza da vida. Agora vem aquela questão. Quem é esse impedimento? Quem são essas nuvenzinhas, essa parede que dificulta? São o nosso apego. Achar que sabemos das coisas, acharmos que só lá está a verdade, que somos as melhores pessoas. É esse apego que prende a nossa mente, que prende a nosso emocional. A gente não consegue ver as coisas como elas são. A gente não cria o verdadeiro amor pelo ato e pela alegria. Qual é a maior alegria daquele que ama? Estar amando. Não cria. Por quê? Tá apegada a tudo isso daqui e a toda essa ilusão. Bom, eram esses os comentários que eu tinha pensado para a aula de número 2. Na sabedoria entre a razão e a emoção, limpar das nossas nuvens. Eu espero que nós possamos aí ter plantado várias sementinhas de várias discussões. E, soltando aí um pequeno spoiler, né, da nossa próxima aula, uma vez que nós falamos de amor e autoconhecimento, caminhamos para o domínio de si próprio, a como manejar os nossos instrumentos, convém a prática, convém a aplicação. A nossa aula de número 3, nós falaremos sobre as relações humanas, família, casamento, filhos e amigos, onde tudo se aplica, certo?